Olá, turminha, tudo bom com vocês? Espero que sim, na graça de Deus, como sempre. Vamos continuar aqui os nossos bate-papos, né, sobre temas espíritas. É, Continuando aqui, mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já estamos no tema número, que vai falar o seguinte: feches a porta, senão eu vazo. Tá gostando? É bem interessante. Me assustou! Ai, eu te assustei, você é um fantasma. Bom, pessoal, o nosso estudo espírita dessa quinzena vai tocar no assunto que eu já falei levemente em outros vídeos sobre os tipos de reuniões mediúnicas. Ouçam aí. Quando o ato mediúnico não tem a beleza de uma comunicação amorosa, tem o calor da solidariedade humana. Numa sessão comum de socorro espiritual, há desespero, dor, expressões de rebeldia ou ímpetos de vingança. Os médios sentem-se não raro temerosos. As vibrações perispirituais são ásperas e sombrias. Mas, na proporção em que os doutrinadores encarnados dão o socorro de suas vibrações e de seus argumentos fraternos aos necessitados, o quadro se modifica com as luzes vacilantes que se acendem nas mentes conturbadas. Os guias espirituais manifestam-se em socorro dos doutrinadores. O trabalho é penoso, mas a palavra fraterna, carregada de bondade e amor, iluminada pelas citações evangélicas, vai aos poucos amortecendo as explosões de ódio. José Herculano Pires, em um livro, Mediunidade. Todos nós sabemos que no Espiritismo, não é, na doutrina espírita, nós não temos rituais, não é? Não há regras formais para que se realizem as reuniões mediúnicas. Contudo, é costume, não é, nós realizarmos uma prece de abertura e uma prece de encerramento. Agora, se não houver a prece, a reunião acontece do mesmo jeito. Conforme a vontade dos encarnados do grupo, não é, que são os que decidem como a reunião vai se proceder, a reunião ela pode ser de dois tipos, não é? Ela pode ser realizada pelo o que Herculano Pires chama de sistema autoritário, não é? Que o coordenador da reunião, encarregado pela reunião, ele vai indicar os médiuns que darão passividade, sendo um de cada vez. Então, quando está tendo a reunião, o coordenador indica quais os médiuns que darão passividade. O outro sistema que Herculano Pires denomina é o sistema livre, não é? Onde os médiuns eles têm ampla liberdade de dar passividade. Inclusive, como exemplo, não é? Herculano Pires coloca as reuniões de Kardec. Nessas reuniões livres, são várias passividades ao mesmo tempo, através de vários médios. Ouçam aí. Cabe aos espíritos protetores determinar quais os espíritos que devem comunicar-se e quais os médiuns em condições de recebê-los. Se há muitos médiuns à mesa, há naturalmente a possibilidade de se atender a número maior de espíritos comunicantes, através de vários doutrinadores. O que importa na doutrinação não é o muito falar, mas o falar com propriedade e com amor, procurando-se atingir a consciência e o sentimento do espírito. É importante que não falte em nossa mesa espírita o pão da prece e a luz do amor. Basta quase sempre uma só palavra de amor, sincero. José Herculano Pires, em um livro, Mediunidade. De qualquer forma, independentemente se a reunião ela é autoritária, né, ou ela é livre, ela ainda pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma reunião pública, que é aquela que é frequentada por pessoas diversas, sem nenhum conhecimento doutrinário, né? Pois quem busca uma reunião mediúnica, não é? Quem vai assistir uma reunião dessa ou participar, certamente é uma pessoa que está necessitada de ajuda, não é? Inclusive, essa pessoa pode ser um médium
que está em desenvolvimento ou alguém, né, em processo obsessivo também, né? Assim nós vemos que nessas reuniões livres você você receber as pessoas, não é, que não têm conhecimento, é até uma questão de você estar ali praticando a caridade, não é? O que tem que se observar nesta reunião é que se a pessoa que vai participar, que está ali para assistir, se ela tem condições psicológicas para conhecer a verdade, né? A sua verdade, as suas relações com os irmãos desencarnados, né? Que provavelmente estarão ali se comunicando na reunião. Então nós temos as reuniões públicas. Temos também as reuniões privadas, não é? Essas reuniões privadas, elas são reuniões específicas e elas geralmente elas tratam casos graves de obsessão. Elas também tratam de obsessões comuns, claro, mas elas são privadas. Quem participa são só os médiuns, não é? Os doutrinadores, ou hoje que a gente chama dialogadores, e os médiuns de sustentação. Eventualmente, não é? Se o grupo encarnado assim consentir, pode-se convidar uma pessoa ou duas no máximo para assistirem à reunião, não é? De preferência, pessoas que já têm conhecimento doutrinário. Então, como eu falei, ela é composta dos médiuns, dos sustentadores e dos dialogadores. Geralmente são irmãos experimentados por anos de trabalho na tarefa mediúnica, não é? Contudo, independente novamente se a reunião é pública, se ela é fechada, privada, vamos sempre lembrar que Kardec sempre fala que o espiritismo ele é uma questão de fundo e não de forma. Não importa o tipo da reunião. O que conta realmente é a finalidade da reunião, a pretensão dos irmãos que estão ali. Então, se você, assim, meu irmão, independente da reunião, mas se você estiver numa reunião pública, aberta, e se você ouvir o seu obsessor com uma voz rouca e dizer: eu quero que ele sofra as mesmas dores que eu estou sofrendo. Eu não vou deixá-lo em paz. Será que ninguém enxerga? Nem tente correr, porque a porta certamente vai estar fechada. Entre em prece, não é? E peça que Deus ajude esse irmão a entender o caminho do amor, não é? A entender o Evangelho de Jesus. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, não é? Que o que mais importante é a finalidade da reunião e que se nós estivermos lá, quem for lá tem que estar preparado para conhecer algumas verdades da sua vida, ou não é mesmo? Era isso. Vamos continuar sempre lembrando que a mediunidade é uma relação de amor e fraternidade. Boa quinzena e fiquem todos com Deus. Tchau.